Nós precisamos viver. Nós precisamos viver. Meu filho foi lanchado da Minas, foi metralhado dentro de um carro, depois de tiros. Eu sendo vergonha do Brasil, porque eu tava conselho com meu filho para ser um homem direito. Ele queria servir a Marinha. E ele foi metralhado dentro de um carro, tomou 11 tiros. E até hoje eu tento entender o que aconteceu, que esses assassinos sem coração acabaram com a vida do meu filho e em seguida acabaram com a minha também. Porque não conseguia nem levantar da cama, certo ali meus maridos que cuidavam da minha filha pra mim, eu não conseguia nem levantar pra ver só porque eu tinha. Quando eu abri o olho, eu sentia tristeza na alma por saber que meu filho foi metralhado sem fazer nada. E saber que esses assassinos estão soltos. Mas eu peço justiça, porque nada vai trazer meu filho de volta, vai ficar ele na cadeia. Porque a morte para eles é pouco. Eles têm que pagar o que eles fizeram dentro da cadeia. Porque se fosse meu filho que tivesse feito isso com eles, é só um tiro só, não precisava de 11 tiros não. Meu filho estaria dentro de uma cadeia, porque a piada não sair. E a cadeia me tinham dentro de uma cadeia, mas esses assassinos que deram 111 tiros no carro estão soltos. A justiça está dando livramento para eles matarem. E eu sei que eles vão pagar. Eles vão pagar, eles vão voltar para a cadeia. Aqueles assassinos vão voltar. Eles podem estar aqui olhando, mas eles vão voltar para a cadeia. Porque, além de um juiz normal que soltou eles, porque não foi familiar deles, que eles metralharam dentro de carro. Foi meu filho e os colegas dele. Mas eu entendo que eles vão voltar. Eu tenho certeza absoluta que eles vão voltar para lá. E vão ficar por muitos anos mofando dentro de uma cadeia para aprender a não fazer isso com nenhum mais jovem, inocente. E vai ser, e eu creio, vai ser assim que vai acontecer. E eu espero que outras mães não passem o que eu estou passando hoje. Mas infelizmente vão passar. Porque tem muitos policiais aí safados e assassinos. Eu não quero morrer de bala perdida! Polícia! Não me mate! Não me mate! Eu não sou bandido! Eu estou desarmado! Nem morram! Esse aí é o resultado do Estado que não existe, da polícia que só mata preto e pobre, a polícia que entra na favela sem perguntar, sem pedir lenço nem documento, já acha que o jovem negro é bandido. O que eu acho engraçado é que essa polícia também é preta, capitães do mato, que mata os nossos jovens negros. Amanhã pode ser o filho dele que vai ser assassino. Ele assina porque o Beltrame é branco, ele é elitista, mas quem atira na ponta do fuzil é o PM negro, mata o outro irmão. É o racismo que ainda continua nesse estado do Rio de Janeiro, esse racismo institucional, quando a mãe preta chorando, contra a mãe favelada chorando. Basta! Não aguentamos mais ser alvo e não enganado, mas ser alvo do racismo, o racismo institucional, aquele que os coronéis preparam seus homens negros, para matar o seu povo negro. De tratar a sua população negra e a sua população pobre, usando os nossos próprios negros para nos matar. Nós não suportamos mais. Chega, não queremos mais enterrar os nossos filhos negros, os nossos filhos pobres. Não existe política de segurança para pobre e nem para negro. Existe jaula para colocar o nosso povo. Existe arma para matar o nosso povo.
estão presos na porta da escola, alunos sendo assassinados na porta da escola. Então nós precisamos trocar o fuzil, trocar a bomba pelo quadro de giz, pela escola que está fazendo. Obrigada. Nós, mulheres negras, fomos nos 500 anos de Brasil estupradas, violentadas, e hoje nossos filhos são abortados pelas leis do genocídio, do extermínio da população, da juventude negra. Basta de assassinato, de extermínio dos nossos filhos, dos nossos jovens. A bala que sai do calibre do capitão do mato, representado pela polícia, tem destino certo, são os nossos filhos, nossa juventude negra, nós da favela, da periferia, estamos nos unindo, aumentando a nossa consciência, vamos interferir na política, e construir um poder nosso, um poder negro, contra o genocídio da nossa juventude negra. Presente! Lucas! Presente! Wilson! Presente! Tiago! Presente! Cosme! Presente! Alisson! Está vivo! Diego assassinado na UFRJ no Fundão! Presente! Todos presentes! Polícia militar não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Foi no Parque de Madureira comemorar o primeiro emprego. Ficou o dia todo lá, chegou 10 horas, pai, ó, já cheguei no Parque de Madureira. Eu vou sair com meus colegas para lanchar. Saíram para lanchar, demorou meia hora, a campanha na casa tocou. Falei, Jorge, vai lá embaixo, aconteceu com o pronto. Cheguei lá, o carro estava todo furado, mais de 111 tiros de garoto, todo furado. Eu ainda tirei os garotos do carro, cada outro mundo de lá. Uma cena triste, é muito doloroso, gente. Tá. E agora, tem Superior Tribunal de Justiça, tem uma decisão que os 5 policiais vão guardar o julgamento de liberdade. Isso é uma afronta à sociedade e nós familiares. Humilhação pra gente. Uma afronta à sociedade. 111 tiros, 2 tentativas da sociedade. 111 tiros. Aguardar o julgamento de liberdade é uma afronta a todos nós da sociedade. A gente não aguenta mais isso. Todo dia temos que chorar. É triste, é triste. Eu sou pai daquele jovem de 16 anos. Primeiro emprego dele.
saíram para comemorar o primeiro emprego. Só isso, mais nada. Não encontraram nada os abonados de garoto. Deram 111 títulos de jovens. Fazer o que nessa vida? É triste. Estamos que lutar, buscar justiça. Não podemos parar. Aconteceu agora, semana agora no Fundão, mais um jovem também, contra a homofobia. É perseguição. É negro, pobre, favelado, preconceito contra tudo nesse Brasil. A gente não fica lá.